Olá, meus amigos, que bom estarmos aqui mais uma vez para lermos a Bíblia. Persevere nessa leitura diariamente, porque se você parar hoje, nunca vai descobrir o que Deus queria te mostrar amanhã. Então, continua. A Bíblia não é só um livro, é o jeito de Deus falar com você. Hoje vamos ler uma das partes mais fortes e encorajadoras do livro de Isaías. Nestes capítulos, Deus fala diretamente ao coração de quem se sente cansado, com medo ou sem direção. Ele diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Se você está precisando de segurança, consolo e uma lembrança clara de quem é o seu Deus, essa leitura é para você. Prepare seu coração, porque Deus vai falar. Vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Deus, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é. E agora que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor esteja aqui junto conosco, Pai, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para compreendê-la. Que tudo, Pai, que ouvirmos aqui, que lermos, possamos colocar em prática em nossa vida. Que o Senhor nos ajude nos dando poder para isso. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Isaías, capítulo 41. Deus promete salvar o povo de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança, por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. O artífice anima os ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor, e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. O Senhor desafia os deuses. Exponham a sua casa, diz o Senhor.
Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Conte-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram. Ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Do norte suscitei um homem e ele vem. Desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis, ei-lo aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém. Entre eles não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cântico de louvor pela salvação do povo. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Sela e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo, como um homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz. E ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Lamento sobre a cegueira de Israel. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado.
Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros, e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo, e ninguém diz, devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isto? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo o que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Eles os queimou, mas eles não fizeram caso. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A misericórdia do Senhor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfaz com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembro-me o que aconteceu.
Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso, profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. O Senhor é o único Deus. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Contra a idolatria. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor, e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas. Vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem. Alise-a com plaína, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz, já estou aquecido, e como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pôde livrar a sua alma, nem dizer, não é uma mentira isso que tenho em minha mão? A promessa de livramento. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu o formei, você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês, montes,
vocês, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Amém! Esses capítulos são um lembrete de que mesmo quando tudo parece desabar, Deus ainda diz, não tenha medo, pois eu estou com você. Isaías 41:10. Ele prometeu renovar nossas forças, restaurar o que foi quebrado e apagar nossos pecados como a neblina da manhã. Que você termine essa leitura com o coração cheio de paz e esperança. E amanhã seguimos juntos, porque Deus ainda tem muito a nos revelar. Que Deus te abençoe.